Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula do meu primeiro curso online, que está sendo totalmente gratuito, que é o Revisão do Indicativo. Eu preparei tudo isso com muito amor, estou muito feliz com o resultado, então espero muito que seja proveitoso para você, que você goste, tá? Não esquece de fazer aquela mídia, né? Tira uma fotinha assistindo as aulas e tal, e me marca, porque isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Beleza? Então, essa é a aula 0, é uma aula mais de apresentação, para a gente entender o que é o curso, por que você deveria fazer, quem deve fazer, enfim. Então, é uma apresentação geral, tudo bem? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Então, vamos lá para a nossa aula 0 do primeiro curso online do Idiomas com Mardia, né? Então, eu queria começar falando para quem é esse curso, né? Porque, de repente, não vai ser tão relevante assim para vocês as informações que eu tenho para falar. Então, para a gente já alinhar essas expectativas, né? Então, eu acho que a primeira coisa, para quem quer ter um primeiro contato com o francês de forma gratuita, né, e num método assim que está bem estruturado, porque é muito fácil, muito difícil, ao mesmo tempo, na minha opinião, a gente começar a estudar sozinho, tipo, colocar no Google materiais para estudar francês, e vem um montão de coisas sem uma ordem lógica e fica um pouco difícil. Então, aqui tem uma ordem bem lógica para você. Para quem já estuda francês, talvez está ali no nível básico, mas não sabe todas as possibilidades de utilização do raisonnement indicatif. Eu mesma não sabia, até eu ir para a França, de verdade, porque eles utilizam o presente não só para falar do presente, mas a gente vai ver isso depois com mais calma. E também para quem quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu sei que muita gente, de repente, quer curiar, né, como diz a minha namorada, quer saber sobre o que se trata e tal. Às vezes quer fazer uma fofoca do meu trabalho, quer saber o que é exatamente, mas não quer perder o tempo de ir lá falar comigo e tal. Então, de repente, você quer conhecer o meu trabalho, ó, tá aqui uma amostra grátis para você e talvez você goste, né? Então, falando um pouquinho de mim, quem sou eu? Essa sou eu, né? Essa foto aí, eu amo essa foto. É uma foto minha tirada no topo do Arco do Triunfo. Então, eu sou bacharel em Química pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu não fiz faculdade de letras. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na França através do meu curso de bacharelado em Química. Eu sou estudante de francês desde 2013, então eu comecei a estudar francês quando eu tinha de 12 para 13 anos. Eu posso falar um pouquinho mais sobre como foi esse processo depois. Eu sou intercambista da Universidade de Lille, como eu falei. Eu fui pelo meu curso, né, de bacharelado em Química, e foi, assim, uma experiência totalmente transformadora, mudou os meus horizontes, sabe? O que eu entendo, assim, sobre o meu lugar no mundo. Eu dei uma entrevista para o IFRJ, eu não sei se eu poderia estar falando isso, porque ainda não foi ao ar no momento em que eu estou gravando essa aula, mas, assim, quando eu cheguei lá na França, eu sentia muito que talvez aquele não fosse um lugar que eu podia ocupar, sabe? E hoje em dia, depois de ter ido e voltado, eu percebo que não, que na verdade todos os lugares do mundo são meus para serem ocupados. Então, enfim, eu sou poliglota e professora de francês, eu falo português, inglês, espanhol, francês e alemão. Meu alemão tá assim, né? Dá para fazer comunicação. E atuo como professora de francês há quase um ano já. Aliás, se contar quando eu comecei mesmo, tipo, minha primeira aula de francês, tem bem mais. Mas que eu comecei a divulgar o meu trabalho, a estruturar o meu negócio, tem mais ou menos um ano. E eu sou estudante da pós-graduação de metodologias de ensino de língua francesa. É uma pós-graduação que está agregando muito assim, no meu conhecimento sobre métodos de aprendizagem e tal, ainda mais por eu não ter feito uma licenciatura, né? Então, eu sei que eu tenho que investir bastante na minha formação para sempre entregar para você um conhecimento e uma aula de excelência. E o que você vai aprender nesse curso? Primeira coisa, né? Você vai aprender a formação do resumo indicativo, obviamente. Você vai também aprender os grupos verbais, assim como em português a gente tem os grupos que terminam em AR, ER e IR, em francês a gente tem uma coisa semelhante, e é muito importante a gente ter o domínio desses grupos. Domínio, não sei, mas é muito importante a gente ter conhecimento desses grupos verbais, né? Muitos professores hoje em dia de línguas
falam assim, não, vamos focar só na fala, só na conversação, e a gramática você aprende depois. Para mim, isso não faz sentido. Eu entendo essa abordagem, porque se diz que a criança começou a falar sem saber gramática, né? Tudo bem. Mas, assim, eu acho que quando a gente já é mais velho, quando a gente quer aprender um segundo, um terceiro idioma, é muito importante que a gente entenda o que a gente está fazendo. Se você não souber gramática, você vai só repetir as frases que o seu professor te fala, você não vai ser capaz de formular suas próprias frases, né? Então, eu acredito que a gente tem que estudar a gramática com foco na conversação, não ficar fazendo exercício, sim, tipo, sei lá, 1 milhão de vezes repetir a conjugação do verbo. Sim, eu concordo com isso, que não deve ser feito, mas eu acredito, sim, que o ensino da gramática não pode, de maneira nenhuma, ser negligenciado, desde o início. A gente também vai ver as diferenças entre os grupos verbais, porque isso influencia muito na forma de conjugar esses verbos. A gente vai ver os verbos mais utilizados em francês, não todos, assim, mas, enfim, uns verbos que podem servir de modelo para você conjugar outros verbos depois. Então, a gente vai ver como a gente conjuga esses verbos. A gente vai aprender também a negativa, isso é um bônus desse curso, porque não é exatamente o assunto, né, o presente e o indicativo, mas acho muito importante também. E a gente vai aprender uns tempos verbais derivados do presente do indicativo. O que eu quero dizer por derivados? São tempos verbais que a gente pode fazer sabendo a estrutura do presente do indicativo. Então, você vai aprender a falar um pouco do presente, do passado e do futuro, sabendo somente o presente do indicativo. E, antes de terminar essa nossa aula introdutória, eu queria falar um pouco sobre a diversidade dentro da francofonia, né? Uma coisa que eu prezo muito na minha vida e no meu negócio, nas minhas aulas, é que a gente fale sempre da diversidade, que a gente não tenha esse olhar tão eurocentrado, né, no processo de ensino-aprendizagem do ensino de línguas. Isso, para mim, é muito importante. Então, assim, aqui eu trouxe um mapa para vocês de todos os países do... Tenho medo de falar que são todos, né? Porque vai ter um ali que, enfim. Mas de todos os países que falam francês no mundo, como vocês podem ver, a África tem dezenas de países que falam francês. E quando a gente pensa em aprender francês, a gente só pensa em França, Canadá, e talvez algumas pessoas pensem em Bélgica e Suíça também. E o francês é muito mais que isso, sabe? Tem sotaques totalmente diferentes da variante francesa, por exemplo, que não podem ser negligenciados quando a gente está aprendendo o idioma. Então, eu acredito que você tem que ser exposto a esse tipo de fala desde o início do nosso curso. Tem vocabulários que só existem nesses países, e a gente também tem que aprender sobre esses vocabulários, né? Como, por exemplo, sei lá, borogodó. Borogodó é uma palavra que só existe no português brasileiro, não existe no português de Portugal, né? E ainda assim faz parte do léxico da língua portuguesa. Então, por que a gente negligenciaria o francês falado, sei lá, em Senegal? Não podemos fazer isso, sabe? Então, é uma coisa que eu prezo muito. O francês é falado em mais de 80 territórios no mundo inteiro, entre língua oficial e não oficial. Então, assim, como vocês podem ver aqui, na Ásia também tem alguns territórios que falam francês, porque a França colonizou, né, o mundo inteiro. Então, assim, também é importante que a gente fale que a francofonia, hoje em dia, sim, tem que ser celebrada, essa diversidade dentro da francofonia, mas é importante que a gente entenda que ela não foi uma opção dos povos colonizados, né? Eles foram destruídos, assassinados, estuprados, e por isso, hoje em dia, falam francês. Então, a gente tem que entender e respeitar a história de todos esses povos. E aqui, eu trouxe um mapa da Organização Internacional da Francofonia, sim, isso existe. E como vocês podem ver, tem vários países que fazem parte, até países na América do Sul, como, por exemplo, a Argentina e o Uruguai. Obviamente, né, você sabe que eles não falam francês, não é a língua oficial, mas eles têm um histórico muito grande de ocupação e colonização francesa. Então, por isso, eles fazem parte da Organização Internacional da Francofonia. Eu não sabia disso, vou ser sincera, então eu fiquei muito curiosa e fui dar uma pesquisada sobre o assunto. E, basicamente, assim, tem povoados, sabe, que falam uma variante do francês, né, porque acabou evoluindo e tendo contato com o espanhol e tal. Então, o governo desses dois países decidiu fazer ações, né, para que toda a população aprendesse a falar francês. Então, na Argentina e no Uruguai, tem iniciativas de ensino de francês na escola pública desde a infância, é uma parada bem interessante. O México também. Não sei muito bem qual é a relação do México com a França, não vou mentir, mas o México está ali um pouquinho perto da Louisiana, né, nos Estados Unidos, que eu acho que era território mexicano
antes da marcha para o oeste dos Estados Unidos, em que eles dizimaram o povo mexicano que morava nessa parte. Né? E ali em Louisiana, nos Estados Unidos, a gente sabe que tem uma influência muito, 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 muito grande da França. Tanto que Louisiana vem de Louis, né? Luís, que é o rei Luís, enfim, da França. Não sei se era o Luís XIV. Então, assim, tem 54 estados e governos membros na Organização Internacional da Francofonia. Então, se você aprender a falar francês, você vai poder falar com milhões de pessoas, sabe? Então, pense nisso. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção. E agora você pode partir para a primeira aula do curso de fato.